ela é uma verdade do mundo espiritual. É claro que o Evangelho é para nós aqui da terra, mas o Evangelho prega algo espiritual. Ele prega a vida espiritual. Ou seja, Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância, mas é uma vida espiritual, uma vida eterna. Até então, o que Jesus fazia não agredia muito os saduceus. Até que Jesus, ao entrar no templo, o pastor também pregou esse texto aqui, ele começa a destruir as mesas ali, tirar os cambistas, aqueles que estavam fazendo comércio. Aí pisou no calo dos saduceus. Aí não. Mexeu no dinheiro deles. Quem que esse Jesus pensa que é? Então esses saduceus também tentaram, de sua maneira, pegar Jesus na contramão. Nós vimos que os fariseus tentaram, os herodianos ajudaram em outra ocasião os fariseus, agora é a vez dos saduceus. E os saduceus, eles criam apenas no Pentateuco. Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Nos demais, eles não levavam muita fé, mas o Pentateuco eles criam. Então, eles vão tentar pegar Jesus com a própria lei dos judeus no Pentateuco. Então, naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse. Mais uma vez, assim como os fariseus fizeram aquela bajulação, chamando Jesus de mestre, lembrando aqui, meus irmãos, para a gente ter uma visão, Jesus estava no templo, rodeado por pessoas, o templo, digamos, que era o ponte ali de Jerusalém, estava todo mundo ali, e ali os fariseus já viram, tentaram, eles saíram de cabeça baixa com as respostas que Jesus deu, e agora vem os saduceus, e de novo, assim como os fariseus fizeram, eles vêm com um jeitinho bajulador, chamando Jesus de mestre, mas a intenção do coração deles não era nada boa para Jesus, eles queriam fazer com que Jesus ficasse envergonhado perante o povo. Então eles já vão fazer uma pergunta. Primeiro eles falam, Moisés disse. Toda vez que nós vemos na Bíblia algo falando assim, Moisés disse, alguém vai fazer uma referência à lei. Moisés e lei são quase sinônimos na Bíblia, porque Moisés foi o portador da lei de Deus no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Então toda vez quando fala assim, Moisés disse, não é só porque Moisés falou, mas porque Moisés escreveu o Pentateuco. Então eles estão extraindo isso aqui lá do Pentateuco. Então lá dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles vão usar a Bíblia para tentar pegar a Jesus. E nós hoje vemos muitos deturpando a palavra de Deus para os seus próprios deleites. E eles aqui faziam o mesmo. Mas eles vão aqui então tentar pegar Jesus fazendo... Moisés disse, agora presta atenção, meus irmãos, no que Moisés disse, e a lei de fato escrevia isso, está lá em Deuteronômio 25, depois quem tiver a curiosidade pode ir lá. Se alguém morrer, um homem morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Imagina, eu sou o irmão mais velho, eu casei, não tive filhos, meu irmão também está ali, eu morro, a minha esposa, que seria a minha viúva, ela é obrigada a casar, praticamente obrigada a casar com o irmão. Há uma certa negação que a gente vê lá em Deuteronômio, mas era a lei do liverato, a lei vamos dizer assim, liverato vem de cunhado. Então é a lei que o cunhado é obrigado a casar com aquela viúva do irmão para dar descendência àquele irmão. Então o primeiro filho do cunhado com essa viúva seria, na verdade, filho do falecido irmão, legitimamente. Então essa era a lei do liverato e existia essa lei mesmo. O pastor, uma vez ainda na outra sede, pregou sobre Judá, que tinha alguns filhos, onde o irmão mais velho, o filho mais velho de Judá morre e o irmão mais novo casa com a mulher, e é uma história que também está lá em Gênesis, apesar de Gênesis ser antes da lei escrita, mas é algo que vem da cultura não só judaica, mas dos povos ali da região. E existia essa lei. Então eles estão tentando pegar essa lei para desfazer de Jesus. E eles vão contar uma historinha. Olha que historinha que eles vão inventar. Ora,
havia entre nós 7 irmãos, 7 homens. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, ou seja, sem filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. O mais velho morre, não tem filhos, o segundo mais velho vai casar com essa viúva. O mesmo sucedeu com o segundo. O segundo morreu, já casado com essa viúva, sem ter filhos. Vai para o terceiro. Com o terceiro, até ao sétimo. Olha que viúva negra essa que eles inventaram, hein? 7 irmãos casou com ela e nenhum teve filho. Até que ela também morreu. E aí vem a pergunta capciosa dos saduceus para Jesus, no verso 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Os saduceus, eles não estão aí para saber dessa resposta. Porque, na verdade, o próprio verso 22 aí, 23, vai nos dizer, o autor de Mateus, que eles diziam não haver ressurreição. Eles não acreditavam. Então, eles estavam ali fazendo uma pergunta, uma historinha capciosa. É claro que é bem provável que essa história aqui não existiu. Imagina 7 irmãos morrerem, casarem até a viúva morrer. É bem provável que eles inventaram, e é bem provável que essa história era uma história já conhecida no meio ali, religioso, que eles usavam para rebater os fariseus, que os fariseus sim, criam em ressurreição. Mas aqui ele então deixa essa história para Jesus responder. E agora? Os 7 casaram com essa mulher, os 7 morreram, né? Estão enterrados, a mulher também morreu. Na ressurreição, ou seja, no pós-vida, quem vai ser o marido dessa mulher? Então vamos ver a resposta de Jesus, verso 29. Respondeu-lhe Jesus: errais. Olha só Jesus. Ali, eles achando que Jesus ia se calar, falar, e agora, o que eu vou falar? Jesus já dá uma direta neles. Errais, ou seja, vocês erraram, vocês estão errados, vocês erram. E qual é o erro desses? Jesus aponta 2 erros. Errais, não conhecendo as Escrituras. Primeiro erro, eles não conheciam as Escrituras. Os judeus eram os guardiões, os oráculos de Deus, eram os guardiões da palavra de Deus. Salmistas, profetas, próprio Moisés, os patriarcas, todos eles ali tiveram revelações de Deus. E eles estudavam abundantemente, mas mesmo assim não conheciam as Escrituras. Saindo um pouco do contexto de ressurreição, pegando essa frase para nós, veja a importância de se conhecer as Escrituras. Jesus aqui afirma, vocês erram não conhecendo as Escrituras. A palavra de Deus é essencial para um conhecimento verdadeiro. A palavra de Deus foi escrita não por brincadeira, não porque Deus quis deixar, mas porque assim Ele decidiu revelar a sua verdade. Não há verdade fora da palavra de Deus. Não há outro meio de se conhecer a Deus, senão através da sua palavra. Jesus, ao orar, e João citando no seu Evangelho, no capítulo 17, verso 17, ele ora ao Pai e diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. As Escrituras são a verdade, e a verdade não tem desvio, ela é reta, ela é íntegra. Então, o primeiro erro desses saduceus, dessa seita, desse povo, era não conhecer as Escrituras. Meus irmãos, não dá para ser cristão sem conhecer as Escrituras. E aqui nós estamos falando numa igreja batista, numa igreja dita reformada. Que a palavra reformada vem da reforma. A reforma foi algo que aconteceu no século XVI para voltar ao ensinamento das Escrituras. Se nós aqui temos dificuldade, muitas vezes, em fazer um curso bíblico, em ter algo sobre as Escrituras, imagina lá fora, em denominações que se dizem cristã, mas a Bíblia é só um enfeite debaixo do braço.
Então, um cristão que não conhece a palavra de Deus erra. É um erro. Jesus está exortando eles aqui. Eles aqui vieram com a pergunta nada a ver, com a pergunta capciosa, estão passando vergonha por não conhecerem as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Então isso aqui que sirva de um alerta para nós. Sirva de um alerta. As Escrituras revelam a verdade. Eu não consigo saber da verdade de Deus de outra forma. Deus não vai descer aqui com o Espírito dele e conversar face a face comigo, como fez com Moisés. Jesus não vai voltar na terra de novo e pregar a palavra. Essa foi a forma com que o Senhor nos deixou. Quer queira você ou não, não há outra forma. Não há um homem aí que recebeu tal revelação de Deus, nova revelação. Aqui foi revelado. Paulo vai escrever a Timóteo e ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Deus. E ela é útil para a repreensão, para a correção, para o ensino. Ela é útil para nós. E ele vai terminar o versículo dizendo que essas utilidades são para que nós façamos as boas obras do Senhor. Não há outra forma. As Escrituras devem ser o que nos guia. Como o salmista escreve: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Lâmpada, é ela que ilumina os nossos passos. Quer saber como decidir alguma coisa na sua vida? Ore e volte às Escrituras. Ore e volte às Escrituras. Palavra e oração. Esse é o reminho do cristão. Palavra e oração. Palavra e oração. Não há outra forma. Errais não conhecendo as Escrituras. Você pode sentar no banco aqui toda quarta, todo domingo, ouvir pregação atrás de pregação, colocar YouTube, fazer o que quiser. Se você não conhecer as Escrituras, não sou eu, é Jesus que está falando. Você erra. E como que eu vou saber que o que o Caio está falando aqui agora é verdade ou não é? O que o pastor prega aqui semanalmente é verdade ou não é? Nas Escrituras. Lá em Atos capítulo 17, vai contar o autor de Atos que Paulo foi pregar numa cidade chamada Bereia. Aqueles receberam Paulo com muito entusiasmo, porém, eles foram nas Escrituras verificar se o que Paulo estava falando condizia com a verdade. Assim devemos fazer nós. Então, esses saduceus aqui erraram, não conhecendo as Escrituras. E esse erro de não conhecer as Escrituras leva eles ao segundo erro, que Jesus também aponta no verso 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Como eu vou conhecer o poder de Deus fora das Escrituras? Não tem jeito. Paulo vai escrever aos Romanos e aos Coríntios também, que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E nós erramos quando não conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Sabe por que esses saduceus não acreditavam numa ressurreição, numa vida após a morte? Porque não conheciam o Deus que pregavam. Eles não conheciam o poder de Deus. Nós, muitas vezes, falhamos porque desacreditamos do poder que Deus tem nas nossas vidas. Somente Deus tem o poder. O poder é todo dele, de mais ninguém. O governo não tem poder, a sociedade não tem poder, a mídia não tem poder. O poder é do Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós erramos quando não conhecemos o seu poder. Muitos acham, e eu ouvi isso durante esse mês, que muitas coisas ruins no mundo acontecem sem que Deus assim permita, ou controle, ou governe. Que Deus é esse então? Que essas pessoas acreditam? Deus é poderoso. Deus fez todas as coisas pela tua palavra, pela sua palavra.
Deus faz todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade. É esse Deus que eu tenho que seguir, é esse Deus que eu tenho que conhecer, porque aí eu vou entender o poder de Deus e vou ser submisso a esse Deus Todo-Poderoso. Esses saduceus erravam, porque não acreditavam que Deus é esse que cria o universo, o mundo, para que as pessoas vivam 60 anos, 80 anos no máximo, cheio de enfado, como vai dizer Moisés no seu provérbio, que a vida após os 80 é só cansaço e enfado, porque não conheciam a Deus, não conheciam o poder que Deus tem. Deus é um Deus de vida, de poder, para Ele ressuscitar, para Ele fazer acontecer, vivificar. Lembra Ezequiel ao ter a visão de um vale de ossos secos? E Deus fala, diga, profetiza aí, Ezequiel. E ele começa a falar, e aqueles ossos vão se juntando, até virar pele, carne, ou seja, aquela visão, Ezequiel está tendo uma visão do poder de Deus, que transforma morte em vida, que nos transforma mortos em nossos delitos e pecados, conforme Paulo escreve em Efésios, em vida, cheia do Espírito, cheia do poder do Espírito Santo. Nós erramos quando não conhecemos o poder de Deus. Se você tem alguma coisa na sua vida, se você tem alguma questão, saiba que Deus é poderoso. Mas Ele faz conforme a vontade dEle, não conforme a minha. E isso eu aprendo nas Escrituras. E aí Jesus vai seguir, verso 30. Porque na ressurreição, quando Jesus fala porque na ressurreição, acabou, ele está afirmando, existe uma ressurreição. Jesus é a verdade, conforme o Evangelho de João nos relata, que o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus aqui diz, porque na ressurreição, pode acreditar, há uma ressurreição. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. No capítulo 11 do Evangelho de João, João vai narrar o episódio da ressurreição de Lázaro. E quando Jesus está à frente com uma das irmãs dele, ela incrédula, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. São palavras que vêm, e se elas não transformarem a nossa consciência, sabendo que há um pós-vida, de nada vale a minha vida aqui. Como Paulo escreve aos Coríntios, se não há ressurreição, então comemos e bebemos hoje, porque amanhã vamos morrer. Do que adianta viver se não há ressurreição? Se não há ressurreição, como Paulo ainda diz a carta aos Coríntios, nós somos os mais infelizes deste mundo. Porque pregamos algo que o nosso galardão está na ressurreição. E não nessa terra que jaz do maligno. Então, meus irmãos, quando Jesus diz na ressurreição, creiam, há um dia em que os mortos tornarão. Como diz Daniel no capítulo 12, uns para a vida eterna, outros para o desprezo e a condenação eterna. Que Deus possa nos levar para a vida eterna. E ele continua, porque na ressurreição não casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Jesus aqui está ensinando que muitos preceitos da vida humana, elas são feitas para a vida humana, para a vida terrena. Quando eu digo humana, terrena. O casamento é uma instituição dada sim por Deus, mas é para aqui, para agora. É para a terra. Não pense você que
por mais que eu ame a minha esposa, eu vou ser casado com ela na vida eterna. Por isso você deve honrar o seu marido, esposa. E marido, você deve amar a sua esposa enquanto vocês vivem aqui. Porque no céu serão todos como os anjos de Deus. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Não haverá casamento. Então, o casamento é algo para ser desfrutado agora, enquanto você vive neste mundo. Então, aproveite o casamento. Você que é casado, ame o seu cônjuge enquanto ele ainda vive, enquanto ele ainda respira, porque é para desfrutar agora. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, diz Jesus. Lembra que eu citei que os saduceus, eles criam apenas no Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esse é o Pentateuco. Eles criam nisso, literalmente, mas nos outros escritos nem tanto. E Moisés não fala abertamente sobre a ressurreição. Moisés era mais um legislador, ou seja, ele escreveu aquele Pentateuco para que o povo, não só no deserto, mas principalmente quando adentrasse a terra prometida, tivesse um parâmetro, tivesse uma lei, tivesse um caminho a seguir. Então Moisés, abertamente, você não vai encontrar palavras sobre ressurreição, mas Jesus é a verdade. E ele vai no próprio Pentateuco confrontar os saduceus. Veja só o que ele diz. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido? Quando ele fala não tendes lido, lido aonde? Nas Escrituras. E ele vai tirar da parte do Pentateuco o que ele vai declarar. O que Deus vos declarou. Aí ele vai pegar lá em Êxodo, quando Deus aparece na sarça ardente para Moisés no deserto. Moisés ali tem aquele espanto e Deus vai declarar para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Dos patriarcas de Gênesis. E quando Deus fala eu sou, qual é o verbo que Deus está usando? Em qual tempo está sendo conjugado o verbo ser? No presente do indicativo. Deus está indicando que Ele é o Deus de Abraão. Naquele momento ali, quando Ele está falando com Moisés, Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Mas ambos, Abraão, Isaac e Jacó, haviam morrido quando Deus estava tendo essa conversa com Moisés. Mas então Deus mesmo eles morrendo, porque há a vida mesmo após a morte. Deus está falando: eu sou o Deus de Abraão porque Abraão vive. Eu sou o Deus de Isaac porque Isaac vive, porque Jacó vive. Então ele usa esse texto para confrontar os saduceus que não criam na vida após a morte, dizendo com as palavras do próprio Deus: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus então replica: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Que palavra, meus irmãos! Se você entender isso, você vai ficar em paz. Mesmo doente, mesmo com coronavírus espalhado no mundo, mesmo com catástrofes, com doenças, com mortes, acidentes, porque ele diz: Deus não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Nós viveremos, meus irmãos, como Jesus diz no Evangelho de João: porque eu vivo, vós também vivereis. Se Jesus vive, aqueles que estão em Cristo também viverão e já vivem, porque Ele veio para nos dar
vida e vida em abundância. Deus é um Deus de vivos. Um cristão que morre em Cristo, morre por agora, mas a verdadeira vida começa nesse momento que ele deixa essa terra. A verdadeira vida, a verdadeira luz, porque nós não fomos feitos para viver por um pouco de tempo, nós fomos feitos para vivermos eternamente, para que através de nós os séculos vindouros saibam da eterna misericórdia de Deus que há em Cristo, conforme Paulo escreve aos Efésios. Nós, cristãos, que viveremos eternamente, gozaremos de uma vida eterna, seremos testemunhas vivas da graça, do amor e da misericórdia de Deus eternamente. Seremos testemunhas vivas, porque quando a criação de Deus olhar para você na glória, vai lembrar que Deus é graça, que Deus é amor. Porque, como diz Paulo em Romanos, Deus prova o seu amor para conosco. Quando Jesus morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Deus é um Deus da vida. Fique com isso. Não deixe ninguém tirar isso de você. Por mais que o mundo seja duro, e o mundo será duro, é o que Jesus diz aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas ele também diz: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa da justiça, quando mentirem sobre vocês, quando maltratarem vocês por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai-vos, pois grande é o vosso galardão. Meus irmãos, de novo eu repito, Deus é um Deus de vivos. Vivos. Você está aqui para ter vida. Cristo veio aqui para nos dar vida. E vida verdadeira. A vida eterna. A vida com abundância. E para finalizar, o verso 33. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Jesus usou da própria doutrina dos saduceus em crer apenas no Pentateuco, para dar uma lição para eles. E o verso 34, que não está no nosso verso, vai dizer que os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus foram mudos para casa, saíram mudos, envergonhados, porque Cristo mostrou na própria Escritura que Deus é o Deus da vida. Creia, há a ressurreição, há a vida eterna. Não só essa vida, nós sim podemos gozar da graça de Deus aqui neste mundo, mas o verdadeiro tesouro é guardado nos céus, onde a traça não corrói, nem ladrão nenhum rouba. Creia nisso. Vamos orar, agradecer a Deus. Deus possa nos abençoar.